Oi, pessoal. A gente não estava conseguindo falar lá no Ler o Mundo, a gente vai tentar por aqui. Vamos ver se a Bruna consegue entrar e se a gente consegue ouvir ela. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Ana Helena! Tô vendo um monte de carinha conhecida aqui, ó. A Clau, Mochila de Ideias, Ana Paula, beijo, Pati. Adoro quando tem gente lá de Guaxupé, da minha terrinha. Nena, um beijo! Que bom que você tá aqui! Minha mãe entrou, olha quanta gente importante. Silda, Espirudiro. Enquanto a Bruna não entra, eu vou mandando beijo pra vocês. Quando vocês vão chegando, se acomodando. Minha parceira hoje, a Rô, ó, acabou de entrar. Hoje ela não pôde vir, me abandonou, está lá na casa dela. Vamos ver, ó, a Bruna agora entrou. Vamos ver se a gente consegue agora, né? Por aqui. Não tô achando a Bru. Vamos lá. Agora vai. Bruna. Não. Não consigo te ouvir ainda. Gente, o que estamos fazendo de errado? Alguém me dá uma dica? O que a gente está fazendo de errado? Estranho, né? A gente tentou lá na página dela e aqui não tá rolando. Será que não vai dar? Ai, gente, que pena. A gente vai ter que remarcar então para outro dia, porque hoje não vai rolar, né? Vamos tentar mais uma vez. E aí, se não der certo, a gente vai combinar um outro dia. Oi? Tá me ouvindo? Não. Bom, as pessoas aqui, ó, estão me pedindo para contar um pouco do que seria a live. Então eu vou conversar com quem está aqui, já que eu não consigo fazer a Bruna entrar. Na verdade, não sei se todo mundo que está aqui hoje assistiu a primeira live. A gente começou uma série aí de lives a partir desse livro aqui, ó, que é Ler Antes de Saber Ler. São 8 mitos sobre a leitura literária. A gente, na primeira live, conversou sobre o primeiro mito, que era ler ou contar histórias, o que é melhor para crianças pequenas. O segundo mito que a gente preparou para conversar com vocês hoje é sobre se livro na mão de aluno some ou estraga, enfim, era um pouquinho sobre isso que a gente queria falar. Vou tentar mais uma vez, ver se a Bruna entra, senão a gente, de repente, marca uma outra live. Vamos ver, vamos torcer para dar certo. Para quem perdeu a primeira live, ela está disponível lá no Oi, canal do YouTube do Ler o Mundo. Eba, Alvi, tá me ouvindo? você tá me ouvindo? Eu tô. Eu troquei de celular, eu peguei o celular velho, gente, me resolvi, só que eu vou falar sem fone, tá? Tudo bem, eu tô ouvindo. Todo mundo tá ouvindo? Vocês Dá um conseguiram joia me aí quem ouvir? tá ouvindo. Deixa eu me posicionar de novo aqui. Tá vendo? Panela Eba! velha que faz comida boa. Ai, ai. Muito bom!
É, Bom, que eu tava bom, aqui. gente. Ah, que bom que vocês esperaram. Obrigada, viu? Ah, agora sim, olha Alô, lá, som todo voltou. mundo dizendo que agora sim. Bom, Agora sim, era para ser lá na pessoal sua casa interessado. hoje, né? Era para ser na sua casa, mas quis o destino que fosse aqui no meu quintal. Então seja bem-vinda de novo a este quintal, Bruna. Ah, adoro o seu quintal, Carol, adoro. Depois a Era próxima para vai dar ser. certo lá, É, a gente lá no tenta de Leila Monte. novo. Isso. Continua que estava Bom, bom ó, você falando. tem um monte de gente dizendo que não assistiu a primeira live, que perdeu. Então, assim, a boa notícia é que a primeira live está lá salva no canal do YouTube do Ler o Mundo e também no IGTV do Ler o Mundo e do Isso, Conversa de Quintal. Quem perdeu depois pode assistir por lá, isso. E certo? a gente editou em 4 partes, tiramos o blá 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 do começo, É, então tá mais rapidinho assim. E aí dá para assistir em partes separadas, ficou. A gente isso, fez um formatinho que ficou bacana, né, Carol? isso. Eu Então, acho bom, que então todo mundo que vamos tá aí, lá. será que acompanhou a primeira live, sabe já do livro? Não, tem bastante gente aí dizendo que não acompanhou a primeira. Então vamos dar só uma situada, Carol, no livro que a gente tá. A gente vai Sim. falar sobre formação de leitores na escola e na família. E aí a gente vai guiar as nossas conversas por esse livro aqui, que chama Ler Antes de Saber Ler, 8 mitos escolares sobre a leitura literária, que ele fala sobre escola, mas a gente pode fazer várias transposições também para o âmbito familiar. E eu até combinei com a Carol que aí ela vai falar mais do ponto de vista da escola e eu vou falar um pouco mais do ponto de vista da família, né? Não que não signifique que a gente não vai Uhum. falar das duas coisas, né, Sim, Carol? claro. Isso aí. E Bom, o segundo mito é: livro na mão de aluno some ou estraga. Eu acho que a principal preocupação dos pais e dos educadores, né, que talvez justifique esse mito, é em relação à manutenção do acervo. Eu é, sou uma pessoa super ciumenta também com o meu acervo, também tenho livros que eu pondero se eu vou colocar na mão deles ou não. Isso é um sentimento natural de qualquer pessoa que gosta, né, dos livros. Mas por mais que doa, a gente tem que entender que livro na mão do aluno é que faz leitor. Não tem outro jeito é, de ensinar comportamento leitor sem livro na mão, tem livro na né? mão, porque faz parte do comportamento leitor você segurar um livro, você virar a página, você Isso, entender como ele funciona, a textura isso dele, mesmo. enfim. A gente presta atenção nisso, não presta? Quem não gosta de um livro, né, bem editado, com uma capa legal, de pegar, de sentir. Eu gosto de sentir até cheiro de livro, de livro Sim, novo. isso mesmo. Então, acho que Então, assim, esse mito, a gente tem que começar desmistificando ele por aí. O desgaste natural do livro é normal, isso faz parte, assim como qualquer outro objeto que a criança vai manipular, assim como brinquedos, mobiliários, tudo tem um desgaste natural, né? Então, da mesma forma, o livro também vai ter o seu desgaste natural. E eu acredito muito mais que vale um livro bem usado, mordido, rasgado, babado na mão da criança, cumprindo a sua função, do que 10 livros lindos na prateleira, intocáveis, que não estão cumprindo a sua missão. E a gente sabe que isso acontece muito nas escolas, né? Acho que em casa que os pais ainda têm mais controle, assim, pega e tira, fica aquela coisa assim, deixa um pouquinho e tira. Mas E acho que tira rapidinho. esse medo na escola é maior porque tem mais criança e tal. Então o livro acaba ficando mesmo na prateleira. A gente sabe de livro de edital que fica encaixotado, que ninguém nem abre, enfim. Isso. É uma questão que É. é um Ó, paradigma quebrado. a Paloma tá dando uma dica, que se desgastar demais, repõe na feira da USP. Isso aí. Isso. Ou não. Gente, eu tenho um que tá. Esse aqui, gente, que é um sucesso aqui em casa. Eu trouxe até pra mostrar a situação do livro que tá. Ele tá todo desmilinguido, ó, todo rasgado, assim, de tanto que as crianças usaram, porque é um livro que é pra mexer também. E é isso. Isso. Faz É. parte. Faz parte do processo de formação do leitor cheirar, babar, morder, rasgar. Ó, Então a tem que Cláudia tá falando que o deixar, né? trúfalo dela deu óbito hoje. Mas ele cumpriu a sua missão. Ele morreu, mas ele Exato, morreu. porque Eu é, digo que assim, o livro morre, o livro não dura para sempre, mas a leitura e a relação que a criança estabeleceu com ele, essa dura para sempre, essa não morre. e é isso que fica, né? É isso que Isso fica. que fica.
para a criança vai ficar para o resto da vida, né, Carol? Bom, e aí falando de acervo, eu acho que uma questão que barra muitas pessoas bom, a gente está falando que livros bons, porque a gente vê muito isso, né? Os livros bons guardados no armário e na mão das crianças aquele livro que é para bater, né? E falando de manutenção de acervo, então, assim, as autoras trazem para a gente essa discussão de que, afinal de contas, o que é que faz de um livro um bom livro, né? Então, a gente vai falar sobre 4 dicas que elas trazem, que para a gente considerar na hora de escolher um livro e reconhecer se esse livro é, de fato, um bom livro. O que você ia dizer, Bru? Agora eu perdi. Vai nas dicas, que eu comecei a pensar. Bom, então vamos lá. Ó, só para lembrar que a gente não está conseguindo agora ler todas as perguntas e os comentários que vocês estão escrevendo, mas no final a gente vai voltando e vai falando para a gente não perder a linha de raciocínio, tá? E também o que a gente fez na outra live foi a gente até pegou os comentários, a Paulinha e a Rô estão anotando, e aí a gente fez até 2 posts e falando em cima dos comentários ou de perguntas, enfim, que surgiram. Aí a gente faz daí posts temáticos depois para responder o que não deu conta de responder aqui. Só para a gente não perder a linha do pensamento, tá bom? Isso. Vai lá, Facu. Bom, então bora lá. O que faz de um livro um bom livro? A primeira coisa que a gente tem que pensar é a qualidade literária e a narrativa, né, desse livro. Então, é um texto que envolve o leitor? É um texto que alimenta o seu imaginário? É um texto que leva o leitor para dentro da história? Que encanta, que diverte, né? A gente tem que pensar um pouco nisso. A gente sabe que tem muitos livros sendo vendidos aí que nem são considerados livros de literatura e que não tem textos bons, que tem uns textos empobrecidos, alguns até com erros, né, de português, o que é gravíssimo. Que não tem autoria também, né, Carol? Isso. Uma coisa que a gente vê bastante, assim, principalmente com contos de fadas, os contos tradicionais, às vezes uns livros que não tem nem autor, nem ilustrador. Isso. E aí, eu trouxe até um para mostrar. Você trouxe também? Eu trouxe um. Esse livro aqui... Você trouxe também um? Deixa eu ver o seu. O meu, eu vou falar da qualidade do texto. Aí você fala o seu do... Tá, fala o seu primeiro. Tá. Então, assim, ó... Tem um mito de que bebês têm que usar livros cartonados, com capa dura, com som e tal. Isso é um livro brinquedo, não é necessariamente um livro de literatura, né? Então, esse, por exemplo, que eu trouxe para mostrar, é um livro que tem aqui, ó... Dá para ver? Um trator e uma legenda. Trator. É uma legenda, não é um texto literário, não tem qualidade de texto nenhuma, zero. Né? Então você vai ler esse livro, barco, barco, trem, trem. Gente, qual é o encanto que isso promove na criança que está ouvindo? Né? Não é um livro que encanta, não é um livro que motiva, não é um livro que te traz para dentro da história. Né? E para a gente ensinar nome de cor, para a gente ensinar nome dos objetos, de carro, de boi, de vaca, de animal, a gente pode usar o cotidiano da criança, que é muito melhor. Né? Do que ficar ensinando. Para isso a gente não precisa de livro. Posso só fazer um comentário sobre isso também? Isso é uma coisa que a gente vê acontecendo até com livros com narrativas, que tem adulto que pega o livro, em vez de ler o que está escrito, contar a história, aponta para as ilustrações e fica falando, olha isso, olha aquilo, olha aquilo tal. E eu lembro que eu li um livro da Ruchane Rojo, até uma vez há um tempo, que falava, ela, enfim, fazia uma pesquisa de comparação de desenvolvimento de linguagem com crianças e até de diferentes grupos sociais. E uma das coisas que ela percebeu, que a diferença, que era assim, o pulo do gato, era isso, que assim, quando as pessoas acham que vão conversar, mesmo em conversa ou qualquer outra situação, tem mania de ficar usando vocabulário solto. Então fala isso, nomeando objetos, substantivos. Em vez de contar uma história, de conversar na brincadeira e tal. Então, a gente vê que isso também no desenvolvimento da linguagem dá uma diferença enorme. Então, eu acho que assim, lógico, eu também tive esses livros em casa, a gente ganha esses livros, tem aqueles livros de banho, que a Carol falou, são livros brinquedo, né? Que não é que desconsidere, eu ganhei um monte com os gêmeos, então eu tinha temáticos, era Fundo do Mar e a Fazenda. E não que eles não usassem isso, mas só tem que ter claro
que é outra coisa, isso não é narrativa, e que a gente tem que trazer a narrativa também. É muito importante a gente prestar atenção nisso. Não só narrativa, mas assim, eu tenho um exemplo aqui, eu até tinha mostrado pra Carol antes, de um cartonado, mas que é um cartonado bacana, que a gente tem que prestar atenção no texto, esse aqui da Casa dos Beijinhos. E que tem um versinho, então hoje cheguei alguém para dar um beijinho no neném, beijinho de aranha, ah não, eu faço manha. Então tem uma brincadeira com rima também. Então assim, tem livros cartonados que são bons, que tem textos que acrescentam, pode ser verso, pode ser narrativa, mas tem outros que não, que são simplesmente de nomear objetos, e isso você não precisa fazer assim. Aliás, a criança aprende isso no contexto. A gente não precisa ficar mostrando, né? A Ana Paula está dizendo aqui, né, que muitas feiras literárias são ofertados livros sem qualidade, livros brinquedos, sem autores específicos. E aí a gente entra, então, na segunda dica para reconhecer se um livro é um bom livro, que é a autoria. Né? E é isso mesmo, gente. Não está explícito na capa quem escreveu esse livro. Você confia num livro, num texto que você não sabe quem escreveu? Eu não confio. Esse aqui que eu selecionei, ó. Esse aqui não tem autor. Isso, você pode procurar que você não acha o nome do autor. Você não sabe. Então, assim, na verdade, livros sem assinatura não tem comprometimento e nem reconhecimento com o autor. Então, isso também mostra se o livro é bom ou não. A ilustração é estereotipada. E, enfim, eu acho que vale muito mais a pena você pegar uma edição assim, que pode até ser mais simples, mas que tem uma qualidade de texto bacana, tem ilustrações super bacanas também. Então é só uma questão de a gente pesquisar. Aí você fala, não, é muito difícil para criança pequena. Tem livro de conto de fadas, esse aqui realmente ele é bem longo, precisa ter uma concentração. Mas existe livro de contos de fadas para criança menor, super bacana. Não sei se eu usei muito com os meus uma coleção da Companhia das Letrinhas, que até tinha umas texturas, umas coisas que andavam, assim, de contos de fadas, que tinha um texto legal. Era uma coisa que eu gostava, que eles pequenininhos conseguiam ouvir a narrativa toda a história, prestar atenção, e muito pequenininhos, né? Isso mesmo. Então, é outro ponto para a gente observar quando vai comprar um livro, né? Então, só para ir retomando aí para quem está entrando depois. A narrativa... lembrou bem. Nas livrarias, são esses os tipos mais expostos. E é a pura verdade. Eu fico muito chateada quando eu chego nas livrarias maiorzonas, assim, não essas livrarias diferenciadas. E realmente o que está em destaque nas livrarias não é o que tem qualidade São livros licenciados, de de desenhos animados, né? De personagens. É pior, eles são transposições do filme, porque também nada contra o filme, a gente assiste e tal. A gente Só que aí vai e transpõe isso para o livro de um jeito muito estranho. Assim, a qualidade do texto fica péssima. E aí, né, enfim, é muito melhor você pegar um livro com autor, um livro escrito para ser livro. Sim. Isso aí. Aí, então, depois da narrativa, da qualidade do texto e da autoria, a terceira dica para escolher um livro bom é projeto gráfico. O que é o projeto gráfico do livro? É a fonte que foi escolhida, a letra, o tamanho, a cor, a folha, o papel que foi escolhido para fazer a impressão desse livro. Isso tudo parece uma bobagem, mas isso faz muita diferença na hora de formar um leitor. Eu trouxe um livro também para dar um exemplo de um livro de projeto gráfico incrível, que é esse aqui, ó, O Menino que Queria Virar Vento. Esse livro tem um projeto gráfico incrível, porque ele tem tudo isso que a gente conversou antes. Ele envolve, ele cativa, ele diverte, ele traz o leitor para dentro da história. Ele tem a autoria, já logo na capa, você já sabe quem escreveu, quem ilustrou, sabe todas as informações. E o que eu acho bem legal, assim, resumindo rapidinho, é que o personagem, como o próprio título diz, queria virar vento. E ele faz de tudo para que isso aconteça. No meio do livro, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, o livro, ele tem, tá vendo? Uma impressão super bacana, ó. Demais! Tá dando para ver? Aí, de repente, a página é um papel vegetal. Ó, vocês conseguem ver? Transparente? Olha aí. Dá para ver? E aí o menino começa a virar vento, com direito a esvaecer nas páginas. Então, ó, ele vai sumindo, sumindo, sumindo. Eu acho incrível o projeto gráfico desse livro.
E aí, cada página que você vai virando, ó, o menino vai sumindo, ó. Foi sumindo. Tá dando pra ver? Ó, tá vendo que ele tá sumindo, ó? Até chegar aqui na última, ó, sumiu. Virou vento. Imagina isso na mão das crianças. Que barato que é, né? E essa sensação, né, esse contato com o objeto livro é muito importante. A gente, sei lá, um tempo atrás falavam, os livros vão sumir, vão ser substituídos pelo digital. Eu acho que isso não se substitui. Eu acho que eles nem concorrem. Eles cumprem funções diferentes. Diferentes, exatamente. É outra coisa, né? O livro digital tem, assim, opções. A gente até não vai entrar nesse mérito, né, Carol? Porque não, é outra live isso. É outra live, até alguém mais que entenda mais de livro virtual para falar sobre isso. Mas é insubstituível. Tanto que a história do Data Show que eu falei na semana passada, lembra o exemplo desse capítulo? Que ela fala que eu cheguei a fazer isso, os slides de Data Show, mas que realmente não substitui, né, esse contato, essa coisa do tridimensional, né, do livro. E aí você pensa, poxa, eu vou colocar um livro desse, com essa qualidade, com esse projeto gráfico na mão das crianças. Eles vão rasgar o papel vegetal. Não vai funcionar. Então, assim, a Rô não está aqui hoje para contar, mas a Rô fez um projeto literário com crianças de 2 anos, onde o livro adotado era esse, cada um tinha o seu livro, manuseava o seu livro. Ela, inclusive, fez uma simulação com as fotos das crianças, sabe, esvaecendo, como é que fala? Perdi a palavra. Tudo bem. Corta essa parte depois, Bruno. E aí, ela fez isso com as crianças e foi bárbaro, né? Ele levou eles para dentro da história, né? O que a gente já tinha falado antes. E uma das coisas que elas falam é isso, o que fica para a criança da leitura, né? E Exato. A gente tem que perceber livros que ficam com as crianças depois também, que eles querem retornar para o livro, que eles falam do livro. Então, às vezes, esses textos mais empobrecidos, o que acontece é que você não pega o interesse da criança. E depois ela não vai querer voltar para a história, para o livro, para o objeto livro, para aquela experiência de novo. Porque isso é uma experiência, na verdade. Né? Exato. Que a criança pode reviver depois. Exatamente. Depois continuar revivendo em outros momentos também. Né? E aí a última dica que as autoras trazem, a outra dica que, né, é a última, mas também ela não deixa de ser importante, ela é importantíssima, é a escolha da editora. Porque se a editora não estiver comprometida com tudo isso que a gente falou antes, em publicar livros com narrativas de qualidade legal, em deixar explícito quem é o autor, quem é o ilustrador, e não cuidar do projeto gráfico, então, se ela não está comprometida com isso, ela também não é uma boa editora. Né? Então, é legal a gente sempre procurar por editoras que se preocupam com as publicações de qualidade que elas vão colocar nas mãos das crianças. São essas 4 dicas. Narrativa, autoria, projeto gráfico e editora. Tem muitas outras, mas essas 4 são as principais, né? Quando eu vou escolher livro, isso assim, eu já sei, editora. Porque a gente conhece as editoras e sabe qual é a proposta delas. Carol, você tá... Tá cortando um pouquinho. Carol, acho que tá cortando a minha... Eu não tô escutando direito. Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Tá escutando? Tá cortando um pouquinho. Tá cortando, por isso que eu tô na editora. Deu para escutar isso? Sim. E eu já olho uma pré-seleção que eu faço assim, porque você sabe da proposta que está por trás do trabalho da editora também, né? Que eu acho que é muito importante. A gente é um jeito bom de sacar o que vale ou não, né? Sim. Uma outra dica que não faz parte da gente escolher um bom livro, mas que faz parte da formação do leitor, é a gente ler para as crianças aquilo que a gente gosta. Né? Então, a gente explicitar o que a gente sente quando a gente lê, o porquê que a gente gosta daquele livro. Tudo isso aproxima o leitor das nossas emoções. E eu sempre costumo dizer no quintal, quem me acompanha sabe, que ensinar as emoções, os nomes das emoções, é tão importante quanto ensinar nome de letra, nome de cor, nome de número.
né? Então, os livros são uma boa desculpa para a gente falar sobre isso. E essa questão de você colocar o seu gosto, né? É um jeito de você servir como exemplo, porque a criança aprende pelo modelo. É uma das falas delas também nesse capítulo, que eu acho que é importante trazer, é que assim, o papel da escola, principalmente aqui no Brasil, né? Nesse contexto, é muito importante, porque nem sempre as crianças têm acesso aos livros nas famílias. A gente não vai entrar no mérito por que isso acontece, que a gente sabe que tem diversos fatores para isso acontecer aqui no Brasil, mas assim, o papel da escola fica maior ainda nesse sentido. E quem tem condição de fazer isso em casa, faça, porque assim, as crianças aprendem vendo, elas aprendem fazendo o que a gente faz, e quando a gente consegue mostrar isso, enfim, uma das melhores formas de aprendizagem. Então, eu acho que assim, o papel da família como exemplo é o mais importante. Você não vai ter um filho leitor se você não for leitor. Isso vai ser muito difícil de acontecer. Sim. A Paloma A não ser está que a dizendo escola aqui, ó. um trabalho assim, e até por isso eu acho um dos fatores que fazem o que acontece no Brasil, porque quem não tem A Paloma, mães e Bruna, pais tá dando leitores não uma tem outra esse dica modelo em para escolher casa. um livro bom. Ó, seguir as indicações do Conversa de Quintal do Ler o Mundo. A gente ia até falar disso do comportamento leitor, eu ia falar um pouco de como a gente organiza o conteúdo, mas vamos terminar essa fala pra Sim. gente... Para finalizar, eu queria dizer um pouco da ideia dos livros Café com Leite, que as autoras Isso! chamam, né? Que, na verdade, é um desrespeito com a criança. Ela vai colocar aqui, né, no livro, que uma das práticas recorrentes que elas observam nas escolas e em casa também é a circulação de livros de origem duvidosa entre as crianças. Então, livros com imagens estereotipadas, textos empobrecidos e, por vezes, preconceituosos, em geral, sem autoria, né? São livros de baixo custo, então a escola vai lá, compra um monte porque é baratinho, né? E nem sempre quantidade vale mais do que qualidade. Enfim, Tem que prestar livros que muita os atenção no que a professores... gente põe na mão das Sim, às crianças. vezes a gente vai numa feira dessas da vida e aí encontra lá aqueles livros por R$ 5. Não quer dizer que aquele livro seja bom, mas calma. Não é porque ele é barato que ele é bom, né? Então, olha tudo isso. Olha Não, se ele eu já tem fiquei muito autoria, se brava. ele tem... Eu já fiquei muito brava na feira de livro da escola das crianças até, que eu achava que vinha coisa, ia ser super legal a feira de troca. Quando eu cheguei, eu falei, gente, não é possível que as pessoas estão trocando isso. Exato. Enfim, daí nessa leva elas incluem livros sem página, rasgado. É um desrespeito com a criança, né? E aí ela finaliza aqui: se o livro pode ser estragado, já que ele é de má qualidade, por que a gente vai oferecer ele para as crianças? Se o nosso objetivo é formá-las como leitoras, nosso dever é colocar. Boa, Carol. Encerrei a minha fala. Você encerrou a sua fala? Encerrei a minha fala. Agora a gente pode abrir para as perguntas? Será que dá tempo de falar um pouquinho das escolhas? É porque entra no assunto também um pouco do mito 7. Eu falo bem rapidinho, ou vocês acham que tá muito longo? Pode. Dá tempo? Acho que Porque o sim, mito pode 7 eu acho falar. que em relação. Vocês estão me ouvindo? Porque tá meio cortado aqui, mas se cortar Tá um muito, pouco vocês. cortando. O mito 7. Na escola, quem escolhe a leitura literária é o professor. E aí, eu queria fazer uma relação com esse mito, porque, lógico, que a gente acha super importante o nosso papel, né? Para, na hora de escolher, como a gente acabou de falar, todas essas coisas, os critérios e tal, e como é importante explicitar isso para as crianças. Mas tem um momento também que a gente pode deixar as crianças escolherem e colocar a criança nesse papel de Como escolha, como protagonista, né? protagonista na hora de escolha, é super importante. Eu sinto muito isso aqui com os meus filhos em casa, porque em casa a gente tem mais essa flexibilidade. Elas falam aqui que é importante fazer isso na escola também, porque na escola, apesar de ter sempre aquela situação que o professor lê para várias crianças e a escolha é a mesma do professor para todos, dá para ter momentos em que o professor deixa as crianças escolherem, eles podem, enfim, ler cada um o seu livro, tem troca de conversa, enfim, encontrar maneira de fazer isso na escola. E eu acho que em casa dá muito para fazer isso. Eu acho que quem tem essa chance, né, eu acho que é um aspecto super importante que a gente tem que levar em consideração. Então, o que eu faço? É lógico que dentro de um universo de livros que eu acho bacana,
eu comecei a colocar os meus filhos mais para escolher, dentro da biblioteca, por exemplo, porque aí o universo de livros aqui de casa começou a ficar pequeno. E eles têm gostos muito diferentes. E aí eu comecei a perceber que quando eles escolhiam o livro, a leitura era completamente diferente. Você escolher, isso é comportamento leitor, né? A gente escolhe, a gente lê o que a gente quer ler, ao que a gente gosta. Às vezes a gente quer ler uma coisa difícil, a gente vai... Tem uma pessoa aqui, ó, a Débora Santos, dizendo: a pré-seleção deve ser feita pelo professor ou a ideia é que a criança leve os seus? Eu, geralmente, quando alguma criança leva o seu livro para a escola, eu não leio o livro imediatamente. Eu sempre digo, olha, eu posso levar esse livro para casa para ler, porque eu não quero ter surpresas, né? Então, assim, se for um livro bacana que a criança escolheu e que é um livro que eu acredite que vai ser bacana para todo o grupo, é um livro que daí eu vou ler sim na roda, senão eu não vou ler. Eu percebo, por exemplo, na escola... Agora, na questão da pré-seleção, deve ser feita pelo professor, que ela pergunta, a gente pode fazer uma pré-seleção, mas colocá-los como protagonista da escolha. Então, eu tenho 2 livros, por exemplo, e eu quero que eles escolham qual eles querem ler desses 2, então também é uma forma de deixar eles participarem da escolha. Eu faço muito isso na escola, e até com o Miguel, com meu filho, quando, por exemplo, eu leio a sinopse do livro para ele. Então, assim, ó, vou ler as 2 sinopses. Qual das 2, a partir da sinopse que você ouviu, você gostaria de ouvir hoje? Também é uma forma de deixar... E com as crianças, bom, na escola, eu só vou falar uma coisa da escola e depois que eu faço com os meus filhos. Eu vejo que, por exemplo, a professora vai fazer a biblioteca circulante com os livros que as crianças trazem de casa. Quando a criança leva o livro, até com a própria mãe, comigo eu vi, ela conversou e falou, esse eu achei bacana, é legal, a gente pode... Eu acho que ela pode, em algum momento, dizer não, falar, olha, esse livro eu acho que não é legal para essa idade, enfim, explicitar os critérios de escolha para os adultos e para as próprias crianças. E, às vezes o Mateus, por exemplo, gosta muito dessa coisa de história em quadrinho e tal, essa coisa de ambiente de herói, meio dark e tal. Aí na biblioteca ele se enfiou na seção de juvenis lá. E aí ele vem com os livros que não são para ele. E aí eu converso isso com ele. Ele fala, Mateus, até abre o livro e fala, olha o tal consegue ler? Ou, olha, eu vou ler um trecho, você consegue entender o que eu li para você? Então, esse livro tem um vocabulário, ele é para adolescente, não é para criança. E eu acho que você explicitar isso na hora ter a chance de propor, né, essas situações de reflexão em cima da escolha do livro é o mais importante. E mesmo com essa coisa de ler no desafio literário, às vezes eles pegam uma coisa e falam, olha, eu acho que esse livro ele até... dá pra gente ler, mas eu não acho que ele é super legal. Então eu não vou indicar para as pessoas, porque eu só indico coisas que eu gosto muito. Exatamente. É bem isso, né? A gente só sabem. dá de presente aqueles livros que a gente gosta muito, né? Senão Exatamente. não faz Tanto sentido. Que, assim, a gente fez questão, eu e a Paulinha, no Desafio Literário, no blog organizar os livros com resenhas para as crianças. Então a Paulinha escreve as resenhas, não para os adultos, mas para as crianças, para uma criança poder chegar lá, legal. ler e poder escolher. Com a linguagem dela, né? Exatamente. E as tags também são em cima de... Tem tag por autor, tem tag de tema, tem tag de gênero. E aí, enfim, porque são os critérios que a gente usa quando a gente quer escolher um livro. Então tem um livro de medo, entendeu? Porque às vezes é isso, você quer ler um livro para... A criança tá com medo, você quer ler um livro para falar sobre medo. E aí a gente faz isso, né? Também. Isso. Bom, eu acho que era isso. A gente queria desmistificar hoje, né? Então, este mito que livro na mão de aluno some ou estraga. Pode até ser que estrague, que tenha o seu desgaste natural, mas é preciso, é um mal necessário, porque sem livro na mão não se formam leitores. Então, espero que a gente tenha conseguido desmistificar um pouco este mito. E o 7 também, acho que deu para falar, né, Carol? Já Sim. Na escola quem escolhe é o professor, que dá pra gente colocar as crianças para escolher tanto na escola quanto em casa. Mas assim, tendo uma pré-seleção ou tendo uma conversa franca, explicando os critérios para eles, que eles têm condição de entender. Eu acho que é isso. Olha, a professora Gil Araújo, é isso? Ela está perguntando como fazer o desafio literário. Depois entra lá na página do Ler o Mundo, que não vai dar para responder aqui agora, mas entra lá que você vai entender como é que é o desafio literário. Isso,
no blog também, no blogmundo.com.br, tem tudinho lá que a gente está fazendo. E nós, eu e a Carol, a gente, no Conversa de Quintal no Ler o Mundo, a gente faz muita indicação literária. Então, quem quiser buscar mesmo, a gente tem bastante coisa bacana. Eu tô voltando aqui um pouquinho as perguntas para ver se a gente perdeu alguma coisa, mas tem alguma pergunta que a gente perdeu, manda aqui de novo, ou então depois manda lá no direct que a gente tenta responder. A gente quer muito a participação de todo mundo e aí fazer as coisas em cima também dos comentários e das dúvidas de vocês. Às vezes não é nenhuma dúvida, mas é um comentário que aí a gente amplia para um post também, de repente, né, Carol? Isso. Que nem aconteceu na última. Teve uma pessoa que deu uma bronca na gente lá no começo, ó. Fala, Ela qual tá dizendo, ó, enquanto começa, só uma observação. Na live anterior, vocês chamaram crianças de 2 anos de bebê. Trabalho com essa idade e não são bebês. Tá certo. Foi bem dada essa bronca, eu concordo. Sim, por isso que eu fiz questão de ler, né? Acho que foi na força aqui os bebês que a gente quis dizer que são as crianças mais novas da escola, assim, né? Mas realmente não são bebês. É a Nath Marra. Pode dar bronca, tudo que vocês quiserem, que faz parte, né, Bruna? Bom, o que mais? Deixa eu ver se eu perdi mais alguma outra coisa. É que muita coisa que passou eu não consigo ver, mas quem não teve a sua pergunta respondida, manda de novo, né? Isso, tá bom? Ó, a Grão Livraria Infantil está agradecendo, dizendo que elas estão muito preocupadas com a qualidade do nosso acervo e que essa live nos ajudou muito. Eu fico super feliz quando eu vejo essas livrarias preocupadas em melhorar o seu acervo, ponto para a livraria. É isso aí, o primeiro passo é se preocupar em melhorar, né? E tem uma coisa de ter que ceder por conta de espaço, enfim, tem uma burocracia aí, mas acho que dá para tentar colocar em evidência a literatura. É o nosso trabalho virtual também, né, Carol? Que a gente consegue colocar em evidência, às vezes. Por quê? Porque o que está em destaque acaba sendo aquilo que a gente já conversou. Então, o modelo online ajuda nisso também, né? Ajudar a mostrar para todo mundo o que tem de bacana e que fica escondido muitas vezes, Isso. né? Quando alguém me pergunta assim, me dá uma dica de que livro comprar, por exemplo, os bebês, né? Aí se você entrar numa livraria e perguntar para os bebês de verdade, bebês de 0, 1 ano, até 1. Se você entrar lá e perguntar numa livraria, sei lá, quero comprar um livro para dar de presente para um bebê que acabou de nascer, ele vai querer colocar para você livros cartonados, livro brinquedo, que aperta e faz som, que aperta e faz qualquer coisa, né? E por que não um livro de poesia para um bebê que acabou de nascer? Se o que está em jogo quando a gente está lendo é a sonoridade das palavras, é a ilustração. Então, assim, tem coisa mais gostosa do que ler em voz alta do que um poema? Então, leia poesia, porque... Seu sobrinho, quando nasceu, você fez uma seleção de livros para dar na maternidade, não é? Não teve um post sobre isso? A Ana Helena, minha cunhada, estava aqui. Não sei se ela está ainda, mas ela podia até dar um testemunho aí, se rolou ou não. O que o Theo achou, se ele curte os livros que eu dei. Porque também não adianta você dar uma caixa de livro e não ter mediação de leitura, né? Então, daí assim, eu fiz a minha parte e espero que ela esteja fazendo a dela. Eu lembrei, tem um post também no blog que é com o meu sobrinho, quando ele tinha uns 6 meses, a minha irmã lendo com ele. E aí tem um vídeo mostrando como que foi a leitura, ele pegando o livro e como que foi tudo isso. E é um livro de texto, enfim, é um livro bacana. Então, a isso. Paty Páscoa está pedindo, quando a gente puder, para dar dicas de como motivar os alunos maiores do 5º ano. A gente pode fazer um post depois sobre isso, mas eu queria fazer só uma ressalva em relação à pergunta dela. A gente fala muito de formar leitores na primeira infância e a gente depois acaba esquecendo da segunda infância. Quando eles já estão alfabetizados, aí eles não querem mais ler, aí eles estão grandes, né? E eu acho que o principal motivo que leva a acontecer isso, o desinteresse, eu até fiz um post, né, falando sobre isso, foi o meu último, que é essa questão da gente parar de ler para eles. Agora eles já sabem ler, então não vou mais ler para eles. E aí a gente quebra o triângulo amoroso, o livro criança mediador, que é tão importante. Então continuem lendo para as crianças mesmo depois que elas já forem capazes de ler com autonomia.
Isso, o post que eu fiz também, Carol, que fala sobre a questão da cobrança depois da leitura, né? Que é aquela coisa da prova do livro, ou de ter que fazer alguma coisa depois Isso, de ler, e aí depois isso acaba deixando, conforme as crianças vão crescendo, e eles vão pegando aversão mesmo. A leitura é uma questão séria isso, sim. porque E a olha, escola ela tem é, propósitos didáticos, mas se a gente não juntar isso com propósitos pessoais, de comunicação, o interesse vai embora mesmo. E aí a gente perde, as crianças deixam de querer ler na sim. vida, né? Ó, a Karina Chamoni está dizendo se a gente tem uma lista de livros por idade. Eu não tenho uma lista de livros por idade, porque eu acredito que classificar um livro por faixa etária é bastante perigoso, porque a gente não conhece a experiência leitora daquela criança, né? Então, de repente, um livro que o meu filho de 4 anos lê não é o mesmo que a filha da vizinha, né? Então, a gente tem que conhecer a história desse leitor, quem lê para ele, se lê com frequência. Então, eu costumo dizer que livro bom é livro que atende todas as infâncias, né? Então, por exemplo, esse livrinho aqui, ó, que a gente mostrou, né? Talvez seja um livro que as crianças vão se interessar no começo, porque ele tem umas ilustrações coloridas e tal, mas crescer um pouquinho, a criança não quer mais saber dele. Então, não é um livro que vai acompanhar a criança por toda a sua infância. Então, por isso que eu não gosto de classificar esse livro é para É. bebê, esse livro é para zero a tantos, esse é para 5, né? Então, acho que só cuidar um pouquinho disso. É, lá no Ler o Mundo, a gente tem a classificação por temas e por aquilo que eu já falei. Eu criei uma tag recentemente, até que funciona com crianças de 0 a 3 anos, porque tinha muita gente falando e tal. E aí eu vejo que tem assim, tem alguns livros até que assim, não que sejam restritos às crianças de 0 a 3 anos, mas que é uma idade que às vezes as pessoas procuram livros sejam para leiteantes, assim, porque tem criança que não presta atenção na história. Eu vejo que tem Sim, muita mãe que fala, aí tem que começar de um outro jeito. Criei essa tag meio contragosto por conta disso. Mas, grosso modo, realmente, o livro que é bacana é aquele livro que dura mais tempo, né? isso. É, Bom, gente, eu acho que a live vai ficar muito grande. Daqui a pouco nós vamos ficar aqui falando sozinha, porque todo mundo tá indo embora dormir, Bruna. eu Acho que a também. gente pode encerrar por aqui. E aí, se tiver alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, manda para a gente pelo direct. A gente está tentando responder nos posts temáticos. E porque senão também depois, para quem vai assistir amanhã, essa live fica bem longa, né? E daí é chato de assistir. Isso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente vai marcar, então, logo aí em breve, para a semana que vem, uma outra live com mais um mito, porque a autora aqui desse livro, ela apresenta 8 mitos, a gente até agora falou de 3, né, Bruna? Isso. Então, a gente vai combinando aí as datas das próximas lives, certo? Na que você fechar a live, salva lá em cima. Tá bom, vou tentar. Pelo amor. Então tá bom, gente. Obrigada, Então, viu, gente? beijo, boa noite e até a Todo mundo que próxima. acompanhou agora até o fim. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Boa noite.